Bem, prosseguindo com a aula de sistema digestório, agora vamos começar a discutir os sistemas digestórios completos. Então, nessa figura aqui, a gente tem uma visão geral de todas as estruturas de um sistema digestório completo de um vertebrado. A gente vê após a boca, temos o esôfago. Entre o esôfago e o estômago, temos uma estrutura chamada esfíncter esofágico, que vai controlar a passagem do alimento do esôfago para o estômago. Após o estômago, temos um esfíncter gástrico, que vai controlar a passagem do estômago para o duodeno, que é a primeira porção do que a gente chama de intestino delgado. Então, temos duodeno, jejunum e ilho. O ilho faz a transição entre o intestino delgado e o intestino grosso, com as suas porções, nesse caso aqui, chamado colo, seco, reto e ânus. É importante salientar que essa denominação de intestino delgado e intestino grosso, ela é aplicada para vertebrados. O que é importante quando a gente está discutindo fisiologia animal comparada, a gente utilizar termos que sejam, na verdade, comparáveis para todos os animais. Então, comparáveis no sentido de funções. Então, se a gente considera essa região, essa primeira porção do trato gastrointestinal, que é composta pelo esôfago e pela boca, pelo esôfago e pelo estômago, é a porção de recepção do alimento, a porção de que acontece a digestão mecânica, início da digestão mecânica, principalmente pela boca, pelos dentes, digestão mecânica que ocorre no próprio estômago e início da digestão química, não havendo quase nenhum processo de absorção, né? A absorção é muito pequena durante essa região, nesses três componentes do trato gastrointestinal. Esses componentes formados pela boca, pelo esôfago e pelo estômago, a gente pode chamar também de trato gastrointestinal proximal ou anterior. É uma denominação que a gente pode utilizar em relação à função. Então, em qualquer animal, essa região anterior do trato gastrointestinal vai ser a função de recepção do alimento, vai ter uma função de digestão mecânica e início da digestão química, com pouca ou nenhuma absorção de nutrientes. Então, seria o trato gastrointestinal proximal ou anterior. A região intermediária, que a gente chama de intestino delgado, no caso dos vertebrados, é a região onde há a finalização da digestão química e absorção, né, absorção dos nutrientes. Essa região a gente chama de trato de uma forma mais generalizada, ou seja, a região de finalização da digestão química e absorção dos nutrientes é o trato gastrointestinal médio. Por sua vez, a região subsequente, que no caso do vertebrado é o intestino grosso, é uma região que acontece basicamente a reabsorção de água e de eletrólitos. Basicamente é o que acontece no intestino grosso isso, porque todas as enzimas digestivas que são despejadas durante o processo digestório, na verdade, muita água é perdida nas enzimas digestivas. Então, é necessário que haja reabsorção dessa água durante o processo de digestão. Então, basicamente, o que acontece no intestino grosso é a reabsorção de água, a reabsorção de alguns eletrólitos e a formação das fezes. Essa característica funcional dessa região acontece nas regiões posteriores dos tratos gastrointestinais de todos os animais. Então, sob o ponto de vista funcional, a gente pode chamar essa região do intestino grosso de trato gastrointestinal distal ou posterior. Então, a gente renomeando as porções do trato gastrointestinal, a gente tem boca, esôfago e estômago, o trato gastrointestinal anterior ou proximal, a região intermediária de absorção, de finalização da digestão química e absorção dos nutrientes é o trato gastrointestinal médio, e a região posterior é o trato gastrointestinal posterior ou distal, tem a função basicamente de reabsorção de água e de eletrólitos. Bem, a presença de um trato gastrointestinal completo, de uma via, ou seja, com boca e ânus, permite a presença, né,
compartimentos ou facilita a presença de compartimentos especializados. Essa presença de compartimentos especializados, ela é ajudada pela presença desses esfíncteres, ou seja, essas válvulas musculares que vão controlar a passagem de uma região do trato para a outra. Então, a presença de regiões especializadas vai trazer eficiência na digestão, né? Vai trazer eficiência na digestão, porque vai fazer com que cada região do trato gastrointestinal ela seja dedicada a um aspecto do processo de digestão. A gente vai falar sobre isso ao longo dessa aula. Essas especializações não é que elas não sejam observadas em animais de tratos gastrointestinais incompletos, ou seja, que só tem boca. A gente viu, por exemplo, ali a figura do plateuminto, a presença de vertículos. A presença de vertículos é um tipo de especialização, mas são a gente pode dizer que as especializações do trato gastrointestinal são mais desenvolvidas em animais que têm o trato digestivo completo, ou seja, com boca e ânus. Que especializações são essas que a gente vai discutir aqui? Essas especializações estão ligadas, por exemplo, ao aumento da área, dobras de regiões do trato gastrointestinal que vão aumentar a área. Esse aumento da área vai facilitar, vai aumentar o contato das enzimas digestivas com as partículas alimentares para que seja feita a digestão, e esse aumento da área também vai aumentar a área de absorção, né, dos nutrientes no trato gastrointestinal. A presença de válvulas musculares ou esfíncteres é também um tipo de especialização importante que vai controlar a passagem do bolo alimentar. Esse controle da passagem vai permitir que aumente-se a eficiência do processo digestório. Outro tipo de especialização muito importante é células que alteram o pH do fluido, ou seja, a alteração do pH do fluido, né, onde está o bolo alimentar, vai permitir que seja feita, por exemplo, pH ácido. O pH ácido vai permitir que seja feita desnaturação de proteínas, ou seja, facilite a digestão química. Também o que acontece é a alteração do pH, um pH muito ácido, tem um fator protetivo também de matar as bactérias. Quando se consome o alimento, se consome também um número muito grande de bactérias que eventualmente podem ser até patogênicas. Então, um pH baixo, isso tem uma função de higienização do trato gastrointestinal também. Especializações relacionadas à produção de muco, que é essencial, principalmente em locais com pH muito baixo. O muco tem uma função de proteção importantíssima dessa mucosa. Células secretoras que produzem enzimas digestivas, ou seja, a produção de enzima digestiva está associada, ligada à digestão química. Então, são especializações importantes que acontecem, que são observadas nos tratos gastrointestinais. Adaptações mutualísticas, ou seja, isso possibilita que os animais que não tenham endogenamente, não produzam determinadas enzimas, eles possam digerir certos tipos de alimentos através de adaptações, ou seja, associações mutualísticas com micro-organismos que vão produzir essas enzimas que vão possibilitar a digestão de um determinado grupo de alimentos. E células um outro tipo de especialização, a presença de células de absorção, né, ou seja, células que vão absorver os nutrientes, que possuem transportadores especializados. Então, ao longo dessa aula, a gente vai discutir todas essas especializações. E a gente vai começar falando da região anterior do trato gastrointestinal, do estômago. Ou seja, essa região anterior do estômago, do trato gastrointestinal, o estômago, ela na maioria esmagadora dos animais, ela tem uma característica típica, que é uma região onde se inicia a digestão química e é uma região onde é ácida, ou seja, na maioria esmagadora dos animais, a porção anterior do trato gastrointestinal é uma porção ácida. Essa porção ácida, ela tem funções importantíssimas no processo de digestão, principalmente no processo de digestão de proteínas. Então, para ser ácida, são regiões que vão ter células que produzem substâncias que vão alterar o pH do fluido do lúmen. E também
essas células que produzem substâncias que vão alterar o pH do lume vão estar associadas também a células que vão produzir enzimas digestivas que vão, e sendo que essas enzimas digestivas vão ter o seu pico de atividade, sua melhor atividade nesse determinado pH. Nesse determinado pH, no caso do estômago, da região anterior, nesse pH ácido. E também relacionadas a isso, células produtoras de muco. Então, como eu mencionei, o estômago, com raríssimas exceções, a região anterior trato gastrointestinal, com raríssimas exceções, é o local de secreção de pepsinogênio e ácido clorídrico, ou seja, é chamado do estômago ácido ou estômago glandular. Então, aqui a gente tem um corte da mucosa do estômago, uma mucosa do estômago, onde observa células que produzem ácidos, células que produzem pepsinogênio e células que produzem. Aqui que está aqui. Vou botar essa figura para frente. Aqui, sim, pois bem. Então, a gente observa aqui células que vão produzir tanto as enzimas digestivas, células que vão produzir enzimas digestivas, no caso aqui o pepsinogênio, que é um precursor da pepsina. Então, o pepsinogênio, que é produzido por essas células-chefe, que estão localizadas na mucosa gastrointestinal, o pepsinogênio é um precursor da enzima pepsina, ou seja, é uma enzima inativa. O pepsinogênio, quando entra em contato com o ácido que é produzido pelas células parietais, o pepsinogênio, quando entra em contato com o ácido, ele vai se transformar na enzima ativa, que é a pepsina. Então, a gente tem nessas células aqui, nessa estrutura aqui, células que produzem o pepsinogênio, que é o precursor da pepsina, células que produzem ácido clorídrico, que é o suco gástrico, ou seja, que vai baixar o pH da luz do estômago, e células que produzem muco. E as células que produzem muco, que agora que a gente vai mostrar na outra figura, e células que produzem muco, que vão fazer essa produção dessa camada de muco, que vai ter, na verdade, um pH neutro na superfície, justamente na superfície em contato com a mucosa. Essas células produtoras de muco vão fornecer a proteção das células da mucosa intestinal ao ácido que é produzido, à própria pepsina que é produzida também, porque senão a pepsina pode digerir as próprias células da mucosa, e essa proteção também vai ser fornecida contra estresse mecânico e contra outras substâncias irritantes, como o álcool, por exemplo. Então, são especializações que são observadas na mucosa intestinal para a produção tanto de um fluido mais ácido, a produção de enzimas digestivas, no caso, enzimas digestivas que é o pepsinogênio, que é a forma inativa, que vai depois, entrando em contato com o HCl, vai formar a forma ativa, que é a pepsina, que é uma enzima que vai atacar peptídeos, polipeptídeos, assim, vai atacar as proteínas. Então, o início da digestão de proteínas vai acontecer nesse estômago ácido. E, além disso, células produtoras de muco, que vão proteger essa mucosa gástrica da própria ação da pepsina e do ácido que é produzido por essas células da mucosa gástrica. Então, a gente vê aqui 3 tipos de especializações observadas na região anterior do trato gastrointestinal, no estômago. No estômago também, a região fica muito clara também a presença de válvulas, ou seja, desses esfíncteres que vão controlar a passagem tanto do bolo alimentar, do alimento que vem do esôfago, que é ingerido pela boca, passa pelo esôfago, chega no estômago, quanto a passagem do alimento do próprio estômago para o intestino delgado, ou seja, para a porção intermediária do trato gastrointestinal. O epitélio do estômago ele é formado basicamente por 4 tipos de epitélio. O epitélio glandular gástrico, que é o epitélio que produz o muco, produz as enzimas digestivas, o pepsinogênio, e produz o fluido ácido, o ácido clorídrico.
o epitélio cardíaco, o epitélio pilórico e o epitélio não glandular estratificado. Então, o epitélio glandular gástrico é o epitélio que é responsável pela produção dessas substâncias. E a extensão desse epitélio glandular gástrico ele vai variar de acordo com as espécies. Algumas espécies têm uma área do estômago muito maior dedicada a esse epitélio glandular gástrico e outras espécies têm uma área bem menor. Então, isso a gente pode ver nessa figura aqui. Então, o que está marcado em escuro, né, é a presença do epitélio glandular gástrico, a mucosa gástrica, que vai secretar pepsinogênio e ácido clorídrico. No ser humano, num cachorro, num porco, num cavalo, num rato, numa lhama. Então a gente vê a alteração da área desse epitélio gástrico, né, em diferentes grupos de animais. Em peixes, anfíbios, répteis e aves, todas essas substâncias, tanto o ácido clorídrico quanto o pepsinogênio, elas vão ser secretadas pela mesma célula. No caso dos mamíferos, se observa que existe essa divisão, ou seja, as células que são chamadas células parietais, que estão localizadas, todas essas células, no caso, estão localizadas nessa região chamada fovela gástrica. Então, as células parietais são as células que vão secretar o ácido clorídrico, né, o ácido clorídrico. A célula da mucosa do colo são as células que vão secretar o muco, e a célula principal é a célula que vai secretar o pepsinogênio, que eventualmente vai ser transformado em pepsina quando entrar em contato com o ácido clorídrico na luz do estômago. Aqui, células de muco eu já discuti anteriormente com vocês, né? Só repassando aqui, as células que produzem muco, elas vão produzir um muco que vai ter um pH, na verdade, quando está em contato com as células da mucosa, um pH neutro, de pH 7, em comparação com o pH extremamente ácido que está no topo do muco. Então, isso vai fornecer proteção da mucosa quanto à ação da própria pepsina, do ácido e de estresse mecânico e de algumas substâncias irritantes, como o álcool, por exemplo. E alguns medicamentos. Aqui são medicamentos anti-inflamatórios não esteroides, que também têm a capacidade de irritar bastante a mucosa gástrica. Outra característica importante relacionada à porção anterior do trato gastrointestinal, que também é observada no intestino médio, na porção intermediária e na porção posterior também do trato gastrointestinal, é a mobilidade. Ou seja, no caso aqui a gente vai estar falando da motilidade gástrica, né? A motilidade gástrica ela é muito importante, na verdade, para a digestão mecânica dos alimentos. Então, quando o alimento cai dentro do estômago, existem movimentos que são muito fortes do estômago, que esses movimentos são controlados pelo sistema nervoso autônomo, e esses movimentos eles são oriundos tanto de tecidos, de camadas circulares de tecido e camadas longitudinais de tecido. Ou seja, o movimento dessas camadas circulares e longitudinais de tecido vão promover movimentos peristálticos no estômago que vão revolver todo aquele material que está dentro do estômago. Essa movimentação vai possibilitar a mistura do material que está dentro do estômago com as enzimas digestivas, a pepsina, e com o ácido clorídrico, e vai possibilitar também digestão mecânica, né, desse material. Então, essa motilidade gástrica é muito importante. Em alguns animais é utilizada até para trituração. A gente vai ver exemplos em répteis, né? Tanto répteis aves quanto não aves, peixes e minhocas, onde o estômago vai estar associado até com presença de objetos mais duros, tipo cascalho dentro do estômago, que vai funcionar como um moedor, né, para trituração. Aqui nesse vídeo a gente vê um exemplo em seres humanos da motilidade gástrica. Só para vocês terem a noção da magnitude desse tipo de movimento gástrico. Então, são movimentos que estão extremamente fortes, que vão estar associados também vão estar associados ao processo de digestão mecânica e também ao processo de transferência
do alimento do estômago para as porções intermediárias do trato gastrointestinal. Mas a gente vê, vou passar aqui novamente, né, para perceberem a força da contração, né, das contrações que vão trazer esses movimentos gástricos. Mais uma vez aí. Isso. Então, é um outro tipo uma outra especialização, motilidade gástrica, e aqui a gente vê que os esfíncteres são muito importantes, né, no processo de motilidade gástrica também, que os esfíncteres podem estar fechados, né, e nesse caso, com os esfíncteres fechados, isso vai fazer com que haja somente o movimento do alimento dentro do estômago, e esse movimento do alimento vai facilitar a digestão mecânica. A partir do momento que o esfíncter pilórico é aberto, isso vai proporcionar, através do movimento do estômago, o esvaziamento gástrico, ou seja, a passagem do alimento do estômago para o intestino delgado ou o intestino médio, o trato gastrointestinal médio. Então, eu mencionei já anteriormente, pouca absorção ocorre nos estômagos vertebrados, tá? Tem uma exceção importante que a gente vai falar um pouquinho mais tarde, tá? Mas basicamente a absorção que ocorre é um pouco de água, íons, certas drogas e o álcool. O álcool também é absorvido pela mucosa do estômago. Bem, de uma forma muito rápida, como que acontece o controle da secreção gástrica, né? Aqui a gente pegando o exemplo específico de seres humanos, né? Isso você já viu em fisiologia humana, então vou passar rapidamente sobre isso, só para relembrar. Então existem estímulos, né? Os estímulos que estão relacionados ao controle da secreção gástrica são estímulos sensoriais associados à visão, paladar, olfato, e os estímulos associados à própria ingestão do alimento. Então, na verdade, na expectativa de consumo do alimento, a gente vendo o alimento, o animal vendo o alimento, ou sentindo o cheiro do alimento, o olfato, ou iniciando a percepção do paladar do alimento, neurônios do sistema nervoso parasimpático vão estimular células da mucosa gástrica, células G, né, células de gastrina, que estão mostradas numa das figuras aqui, aqui, nessa figura aqui, na fovela gástrica, existem células chamadas células G que vão secretar um hormônio chamado gastrina. Essas células G, quando são estimuladas para essa fase cefálica, por assim dizer, da secreção, né? Ou seja, a percepção sensorial do alimento, essas células, quando são estimuladas, elas vão secretar esse hormônio chamado gastrina. A gastrina, quando é secretada, é um hormônio, né? Vai ser secretada, vai cair na corrente sanguínea e vai estimular duas outras células que estão também localizadas na mucosa gástrica. As células enterocomafins, que vão secretar histamina, e as células principais. A histamina que é secretada, ela vai estimular as células parietais. As células parietais, por sua vez, que também estão localizadas na mucosa gástrica, vão secretar o ácido. E o estímulo da gastrina nas células principais vai estimular a secreção de pepsinogênio. Então é importante aqui, a antecipação da alimentação já vai fazer com que haja secreção gástrica. E essa secreção gástrica vai ser controlada pelo esse hormônio gastrina. Após a ingestão, o que vai acontecer? A ingestão do alimento vai estimular quimiorreceptores e mecanorreceptores no estômago, ou seja, mecanorreceptores associados à ação mecânica do alimento chegando no estômago e quimiorreceptores, a percepção química que existem substâncias dentro do estômago. A percepção química e mecânica do alimento dentro do estômago vai estimular nervos entéricos, ou seja, o sistema nervoso entérico, todo aquele conjunto imenso de células nervosas que estão no trato gastrointestinal, que estão inervando o trato gastrointestinal. E esse estímulo vai novamente fazer com que haja o estímulo das células G. A secretar o que? Gastrina. A gastrina, por sua vez, secretada, estimula as células principais e as células parietais, a secreção de ácido e a secreção de pepsinogênio. Além disso, o estímulo mecânico também químico e a secreção de gastrina vai estimular também a motilidade gastrointestinal.
Então, a motilidade é o movimento, a motilidade gástrica, melhor dizendo. Então, o movimento do estômago vai ser estimulado também pela secreção de gastrina. Então, nessa figura aqui, a gente vê os mesmos mecanismos mostrados de uma outra forma. Então, a presença de alimento aqui no estômago, aqui já está na fase gástrica, né? A presença de alimento pela tensão muscular na região de armazenamento do estômago, ou seja, mecanorreceptores, e a presença de alimento aqui de moléculas de alimento no estômago vai estimular as células de gastrina, as células G a secretar gastrina. Essas células que secretam gastrina vão estimular as células secretoras de ácido, vão estimular as células secretoras de pepsinogênio e vão estimular a motilidade muscular das camadas musculares do estômago. Isso vai fazer com que haja aqueles movimentos de mistura que vão proporcionar a grande mistura, digestão mecânica do alimento e a mistura com ácido clorídrico e com a pepsina. E, em última instância, quando estiver terminando esse processo e o esfíncter pilórico começar a se abrir, vai haver o esvaziamento gástrico, a passagem do bolo alimentar do alimento do estômago para o intestino delgado. Então, a gastrina, esse hormônio gastrina tem um papel chave no controle da secreção do estômago. Bem, uma outra característica importante do estômago é a sua, ou da região média, região anterior do trato gastrointestinal, é a sua expansibilidade. Então, estômagos são altamente expansíveis e são altamente expansíveis e são muito comuns, melhor dizendo, estômagos podem ser altamente expansíveis e esses estômagos expansíveis são muito comuns em vertebrados carnívoros. Por que isso acontece? Porque, no caso, o carnívoro ele tem mais dificuldade de obter o alimento. A alimentação de um carnívoro não acontece de forma contínua, diferente de um herbívoro, que pode estar se alimentando continuamente. Um carnívoro ele vai ter que aproveitar a oportunidade da presença do surgimento de uma presa e consumir aquela presa. Geralmente a presa é consumida de uma vez só, toda. Né? Então isso faz com que o animal ele se alimente com uma frequência menor, mas quando ele se alimenta, ele consome uma grande quantidade de alimento. Então, a possibilidade de haver uma expansibilidade do estômago é importante para que esse alimento possa ser guardado, né, no estômago e a digestão possa ocorrer dentro do estômago. A primeira fase da digestão ocorre no estômago de uma forma gradual e lenta. Né? Eu fiz até piada aí, né, em relação ao espeto corrido. Quando a gente vai no espeto corrido e come pra caramba, tem que ter uma capacidade de expansão do estômago. Espeto corrido, no caso aqui no Rio Grande do Sul, ou rodízio de carnes, né, para o restante do Brasil. Então, aqui a gente tem exemplos de estômagos expansíveis de vertebrados predadores carnívoros. Né? Então, em pinípedes... Bota para frente aqui. Tá na frente. Então, em vertebrados carnívoros, a gente vê são estômagos grandes, né? Aqui do urso, né? Um cachorro, uma foca, né? Então a gente vê que são estômagos grandes que têm grande capacidade de expansão, ou seja, o animal pode se alimentar de uma grande quantidade de alimento e essa grande quantidade de alimento pode ser estocada no primeiro momento no estômago para a posterior digestão. Aqui tem um exemplo, depois eu vou botar até o vídeo, que eu achei o vídeo, de um estômago de um tubarão, né? Que tem dobras internas que vão permitir uma grande expansão do estômago. Aqui esse estômago do tubarão está repleto, né? Quando foi feita a abertura do estômago, se observou 6 focas dentro do estômago. 6 focas dentro do estômago. Depois eu boto o link para vocês verem o vídeo. É impressionante. Então, a expansibilidade é uma característica importante, uma especialização importante do trato gastrointestinal anterior, da região anterior, especificamente do estômago, a gente chama de estômago, em invertebrados. Esse estômago, também essa região anterior, ele pode ser subdividido, né? Pode ser dividido, ou seja, pode ter uma região distensiva, uma região que vai estar associada a acumulação, a estocagem do alimento, né? Então, a gente tem exemplos aqui, 2 estômagos de cetáceos, né? Então, um estômago distensivo,
E a segunda parte do estômago, o estômago glandular. Ou seja, a primeira parte simplesmente vai receber o alimento e estocar o alimento. A segunda parte do estômago, porção do estômago, vai ter aquela mucosa que produz as enzimas digestivas, o pepsinogênio, o ácido clorídrico, que vai atuar na digestão química do alimento. Então aqui a gente tem um exemplo de estômago digestivo, um estômago glandular, num golfinho, e aqui um estômago digestivo, um estômago glandular, numa baleia, no caso aqui é um animal filtrador, uma baleia de barbatana, né, de filtradora, né, que se alimenta de krill, né, se alimenta de krill, e nesse caso dessa baleia aqui, ela vai ser um animal fermentador também, porque no caso aqui a digestão da quitina não é feita por enzimas endógenas dessa baleia, é feita por enzimas produzidas por micro-organismos. Mas em ambos os casos a gente percebe uma porção distensiva do estômago e uma porção glandular do estômago. Então, uma certa subdivisão dessa região anterior do trato gastrointestinal, a porção do estômago do trato gastrointestinal. Bem, em peixes, os estômagos são ausentes em alguns grupos, né, as lampreias, mas na maioria dos peixes tem estômagos que não têm tantas especializações assim, são estômagos em forma de sifão. Então aqui a gente tem o esôfago e o estômago do peixe, um estômago de sifão sem muitas especializações. O que a gente pode observar de especialização no caso do estômago de peixe é a presença desses secos pilóricos, né, associados ao estômago. Ou seja, é um epitélio. Esse é um secos que tem um epitélio que é similar ao intestinal, mas esses secos estão possivelmente associados à fermentação microbiana, né, microbiana. Ou seja, existe a colônia, né, a colonização por micróbios aqui que permitiriam que alimentos não digeríveis por essa espécie, por as enzimas endógenas dessa espécie, possam ser digeridas através de fermentação microbiana. E também existem registros que esses secos podem ter uma função absortiva. Mas geralmente nos peixes, os estômagos são em forma de sifão. Estômagos, como eu mencionei, podem ter função de triturar mesmo, então funcionando como uma moela. Isso é observado na minhoca, por exemplo. Então a minhoca tem uma expansão, é uma região do estômago, a região anterior do trato gastrointestinal, que é chamada moela, junto com os fragmentos do sedimento que são engolidos junto. Essa moela é altamente muscular e é utilizada no processo de trituração. Algo similar é observado nesse tipo de peixe. Uma tainha, por exemplo, a tainha tem um estômago anterior, né, uma região anterior do trato gastrointestinal, esse estômago que funciona como uma moela. Então, também em alguns peixes existe uma especialização do estômago funcionando como moela, que é o que é observado também em aves. Então, nós temos aqui a moela, né, funciona como moela. Aqui na figura aqui é a moela, altamente muscular, funciona para triturar os alimentos, e são observados também em répteis, né? Em répteis como crocodilianos, né? Onde o estômago também funciona como estômago pilórico, muito muscular, junto com pedras e cascalho, funciona para a trituração de alimentos. O intestino. Desculpa, vou com o intestino não. Continuando em especializações do estômago. Especializações do estômago associadas à digestão de celulose em animais herbívoros, portanto, né, a presença de organismos simbiontes, bactérias e protozoários que vão permitir que celulose que os mamíferos não têm enzimas digestivas para a digestão de celulose. Em muitos animais herbívoros, o que acontece? A presença de organismos simbiontes, bactérias e protozoários em regiões do estômago, especializados no estômago, proporcionam a fermentação desse material, a digestão desse material da celulose através do processo de fermentação. Então, nesses animais, o estômago é subdividido numa porção anterior, né, que nesse caso aqui é o rumen, né, que não é acidificado. E aqui que ocorre, na verdade, a colonização dos organismos simbiontes, bactérias e protozoários. Então, a primeira região do estômago seria o rumen, que não tem ácido.
não tem ácido, ou seja, todo o processo fermentativo vai acontecer no rumen. E a segunda porção do estômago seria a porção acidificada do rumen, que seria chamado de abomaço. Essa sim, ela tem uma função de digestão química, é a porção do estômago onde é produzido o ácido clorídrico, o pepsinogênio, mas veja bem, o conteúdo produzido aqui do ácido clorídrico e pepsinogênico não entra em contato com a primeira porção do estômago. Por quê? Porque se ácido chegar aqui na primeira porção do estômago, esse ácido vai matar todos os organismos simbiontes. Então, a primeira porção do estômago, o rumen, não é acidificado, somente a segunda porção do estômago, que é o abomaço. Então, como que acontece? Então, aqui são especializações relacionadas do trato gastrointestinal relacionado à presença de animais que vão facilitar a digestão. Então, o que acontece nesse grupo de animais? Que são fermentadores, que não necessariamente é bom fazer a distinção entre animais fermentadores e animais ruminantes. Nem todos os animais fermentadores são ruminantes. Por exemplo, os equinos não são ruminantes. Por exemplo, uma boi, uma vaca, tá? É ruminante, mas os equinos não são ruminantes. Os hipopótamos também não são ruminantes. Os cangurus também não são ruminantes. Então, aqui a gente tem um exemplo de fermentador, que é chamado, na verdade, o fermentador pré-gástrico. Pré-gástrico. Por quê? Porque a porção do trato gastrointestinal que tem a colônia de organismos, de micro-organismos, está localizada anteriormente à porção acidificada do estômago. Então, são chamados fermentadores pré-gástricos. Aqui é um exemplo de um fermentador pré-gástrico. Um boi, uma vaca, tá? Os bovinos são os equinos, os ovinos também são exemplos de fermentadores pré-gástricos. O que acontece na fermentação, no processo de digestão nos fermentadores pré-gástricos? Eu vou explicar agora. A celulose ela é consumida, tá? Ela é ingerida. Só que esses animais não têm enzimas que são capazes de digerir a celulose. No entanto, o que acontece? Os micro-organismos que estão presentes no rumen, eles vão secretar enzimas digestivas que vão ser capazes de quebrar a celulose em moléculas de glicose. Eles vão secretar o que? Celulase. Então, é uma digestão extracelular. Então, os micro-organismos vão secretar celulase e extracelularmente as moléculas de glicose presentes na celulose vão ser quebradas, vão ser individualizadas em moléculas de glicose. Então, a digestão da celulose é extracelular. Então, o micro-organismo não vai absorver a celulose e vai quebrar a celulose. Ele vai secretar celulase extracelularmente e a secreção da celulase vai fazer com que haja digestão da celulose em moléculas de glicose. Essa glicose, isso tudo acontecendo no estômago, no rumen, tá? Essa glicose que é gerada ali no rumen, proveniente da celulose, ela vai ser absorvida pelos micróbios fermentadores. Fermentação, ou seja, vai haver a metabolização da molécula de glicose sem a utilização do oxigênio, ou seja, um processo fermentativo. Então, a glicose que é absorvida, resultante da secreção de celulase extracelular, e faz a digestão extracelular da celulose. Então, a glicose que é absorvida pelos micróbios fermentadores vai ser transformada em ácidos gástricos de cadeia curta. Ácido acético, ácido butírico, ácido propiônico. E esses ácidos graxos de cadeia curta, uma porção desses ácidos graxos de cadeia curta, vão ser absorvidos pelo próprio rumen. Pelo próprio rumen. Por isso que eu falei lá em cima que existia uma exceção, lá no começo da aula, existia uma exceção importante de absorção no estômago. Acontece nos animais fermentadores. Então, alguns desses ácidos graxos de cadeia curta, o ácido acético e o ácido butírico, principalmente, eles vão ser absorvidos pelo rumen. Esse material, posteriormente,
o que vai acontecer? Toda essa massa, né, de bactérias, ela vai passar para onde? Para a porção acidificada do estômago. Ah, desculpa, eu esqueci de mencionar. Nesse processo de fermentação, além dos ácidos graxos de cadeia curta que são formados, que eu vou mostrar aqui quais são, aqui. Então, o ácido graxo de cadeia curta. Então, ó, a partir da glicose que é absorvida pelos organismos, pelos micro-organismos, a glicose vai ser sujeita ao processo de fermentação e na fermentação vai ser formado o acetato, o propionato, o butirato, ou seja, são ácidos graxos de cadeia curta. Esses ácidos graxos de cadeia curta, além deles, são formados também o CO2, dióxido de carbono, e o metano. Então são formados esses dois gases que vão, na verdade, resultar no processo de eructação, arrotar, né? Arrotar, ou seja, liberação de CO2 e de flatulência, o metano, ou seja, a liberação de metano é muito alta também. Na flatulência vai ser formada, vai ser gerada principalmente por esse metano que é gerado no processo de fermentação pelos micro-organismos. Então é importante salientar aqui, gente, que a digestão da celulose ela é feita de forma extracelular. Os micro-organismos fermentadores eles liberam a celulase dentro do rumen e dentro do rumen é feita a digestão da celulose em moléculas de glicose, a quebra de celulose em moléculas de glicose. A glicose resultante é absorvida pelos micróbios fermentadores e que vão metabolizar a glicose, né, sem a presença de oxigênio e vão formar ácidos graxos voláteis ou ácidos graxos de cadeia curta e gases, tais como o dióxido de carbono e o metano. Então, esse é o processo bem importante que acontece né, durante a fermentação, né, na fermentação nesses animais pré-gástricos, a fermentação nos animais, nos ruminantes, nos fermentadores pré-gástricos. Tá, o que acontece nos fermentadores pós-gástricos eu vou falar adiante. Tá, então com isso aqui eu termino especializações que a gente pode observar na região anterior ou proximal do trato gastrointestinal. Basicamente, eu falei de várias especializações associadas ao estômago, as especializações associadas à produção de muco, produção de ácido, produção de enzimas digestivas, a presença de esfíncteres, motilidade gástrica e, por fim, eu falei de especializações associadas à presença de micro-organismos que vão ser utilizados por esses animais no processo de simbiose para a digestão de alimento que os animais não têm enzimas digestivas endógenas para sua digestão. Especificamente falando, eu falei aqui da fermentação da celulose, tá? Então, no próximo vídeo eu vou continuar essa aula falando de especializações que são observadas no trato gastrointestinal médio, o intestino.